A paz do Senhor, meus irmãos queridos, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Como é bom estar com vocês mais uma vez para darmos prosseguimento aqui ao nosso projeto de comentários da Escola Bíblica Dominical. Estamos já no terceiro trimestre. Sou o presbítero Nivaldo aqui de Vila Maria Antonieta, no município de Pinhais, estado do Paraná, Brasil, América do Sul, continente americano na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Um abraço forte e carinhoso para todos vocês. Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás desses dias que antecedem a volta de Jesus. A sutileza da imoralidade sexual é a terceira lição desse trimestre. E o texto áureo diz o seguinte: fugir, cai fora da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Isso está escrito no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Verdade prática. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituído por Deus. A nossa leitura bíblica em classe diz assim, em Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os vossos membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, diz, dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Não sabeis vós que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade, Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento, e entre pessoas solteiras, que eram vistas como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser vista com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Então a gente vai estar abordando as questões relacionadas a esse dom que Deus deu para a humanidade, que é a questão da sexualidade. Como Deus nos deu algo tão maravilhoso e Satanás, se aproveitando da nossa condição pecaminosa, ele acaba desvirtuando, mudando, transformando, colocando nas mentes da humanidade de que Deus errou e que nós podemos e devemos fazer o que bem entender e quando entender
na questão da sexualidade. Porém, a Bíblia tem um padrão, tá? A Bíblia tem um padrão. E acredite, o padrão bíblico é o melhor para nós, tá? O padrão bíblico é o melhor para mim, é o melhor para você. Nós estaremos meditando então, tá? Principalmente nesses 3 temas aqui, tá? A questão da fornicação, a questão do adultério e a questão da homossexualidade. E pasme, todo ser humano tem algum problema nessas áreas. Todo ser humano tem problemas na questão sexual. É uma das coisas mais intrínsecas a nós, que é a questão da sexualidade. E a maioria dos seres humanos tem dificuldade de lidar com a sexualidade. Tá? Tanto é que a coisa que mais nos lembra pecado é a sexualidade. Quando se fala em pecado, quase 100% dos seres humanos vão se lembrar de algo relacionado à sexualidade. Tá? E pecado não é só em relação à sexualidade. Pecado está relacionado a tudo aquilo que nós fazemos de errado. E a gente faz muita coisa errada, tá? Além da área sexual. Tá? No primeiro tópico, vai falar sobre a revolução sexual, um novo paradigma para a sexualidade. Então, quando a gente vai conhecer um pouco de toda a história da humanidade, né, a gente vai ver que houve uma revolução a partir da década de 60, 1960, do século passado. Houve uma revolução nessa questão da sexualidade, né? Nunca o sexo se tornou tão visto, nunca o sexo se tornou tão próximo, tão no dia a dia, né? Tudo aqui, a questão da sexualidade era algo muito reservado, era algo muito, né, do lar, do quarto, né? Então, e a partir dessa revolução, a questão da sexualidade ela vai para a rua, ela vai para a TV, ela vai para a rua, ela vai para o dia a dia, né? E vai no mundo ocidental, né? Vai haver essa revolução onde as pessoas vão começar a dar vazão aos seus desejos, né, publicamente, tá? Isso não quer dizer que o ser humano não tinha desejos inadequados antes disso. Tinha, né? Faz parte da natureza humana, faz parte da natureza do ser humano, tá? Muitos desejos ruins, tá? Então, principalmente a partir dessa revolução sexual do século passado, final do século passado, 1960, tá? Esses desejos aí biblicamente inadequados, eles passaram a se tornar muito visíveis, tá? Não quer dizer que não acontecia, já fazia parte da natureza humana, porém ele era contido, tá? E principalmente a televisão veio fazer transbordar todos esses desejos do coração dos seres humanos, tá? Então, principalmente, como já falamos, a partir da década de 60, com a chegada da TV, tá? A contracultura chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. A relação sexual, tá, entre pessoas solteiras, tá, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam então nesse tempo a ser vistas com mais naturalidade. Como eu já falei para vocês, o nosso Deus foi quem criou a sexualidade, tá? Nosso Deus foi quem criou o sexo, foi quem nos criou homem e mulher, para que eles se relacionassem, né, sexualmente,
tivessem prazer sexualmente, pudessem procriar sexualmente, tá? Essa é a vontade de Deus, e uma das coisas mais maravilhosas que Deus criou para nós, tá? Porém, como várias outras coisas Deus criou, como o ato de comer, como o ato de ver, de enxergar, de pensar, tá? Com muitas outras maravilhas Deus criou para nós, assim Deus criou a sexualidade, tá? E assim como a gente a gente faz muitas outras coisas erradas, tá? A gente acabou também nessa área, né, induzidos aqui, pelo inimigo que nos tenta, nos faz duvidar da palavra de Deus, nos faz questionar a palavra de Deus e dizer que não é bem assim, tá? Só que o que acontece? Primeiro que caiu na lábia do diabo foi Eva, e ela só arranjou problema, entende? Então é o mesmo que vai acontecer com você. A Bíblia tem um padrão para nós, tá? A Bíblia tem um padrão para nós, e se a gente fugir do padrão da Bíblia, não vai melhorar as coisas, vai piorar. Entendeu? Eu sei que a maioria das pessoas que tem dado ouvidos para o diabo, né, para as sutilezas do diabo, elas acham que vão ser mais felizes, tá? Quando na prática do sexo antes do casamento, quando na prática extraconjugal, quando na prática homossexual, as pessoas partem para essas práticas achando que serão felizes, tá? Achando que vão melhorar a sua situação, achando que vão resolver algum dos seus problemas, tá? Mas infelizmente não é isso que nós temos visto. As pessoas que partem para esses caminhos acham muitos problemas, tá? Acham muitos problemas, tá? Não resolvem os seus problemas e ainda acumulam mais problemas, tá? Então o nosso propósito é te mostrar aqui, compartilhar com você que você é livre, tá? Para escolher as suas práticas, mas você não é livre para escolher as consequências, tá? Você é livre para escolher a prática que você quer da tua vida, mas você não é livre para escolher as consequências. Então as nossas práticas vão dar em consequências. Deus, a Bíblia, não vem proibir essas coisas por nada. Entendeu? Deus está falando, olha, isso aí não vai dar coisa boa. Isso aí não vai preencher o teu coração. Isso não vai satisfazer você, isso não vai resolver o teu problema. Mas se você quer praticar, se você quer viver, se você quer fazer, você é livre para fazer, ou até mesmo escravo do diabo, né? Alguns já chegam a ser aí escravos do diabo nessas práticas, tá? E depois acabam sofrendo as consequências. As principais distorções da sexualidade sadia, tá? Então, a prática da fornicação, tá? É uma distorção da sexualidade sadia. A prática da fornicação, que é o sexo entre as pessoas solteiras, tá? Fora do casamento, tá? A Bíblia chama de fornicação, tá? É uma prática que não agrada a Deus, tá? Então, se você quer servir a Deus, tá? A Bíblia fala que dessa forma você não vai agradar a Deus. E se Deus está falando que isso não é bom, vai te causar problema, tá? Conheço pessoas, tá, que passaram por essa situação e até hoje, né, já foram perdoadas até por Deus, mas trazem consequências dessa prática, tá? Que acaba afetando não só o nosso corpo, como aqui já foi falado, mas afeta também a nossa alma, nossos pensamentos, nossos sentimentos, tá? Quantos jovens
conhecemos que na sua vida solteira tiveram muitos relacionamentos, né, com muitas pessoas, e depois isso traz muitas consequências na alma, no corpo, e no espírito. O adultério não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamenta. Hoje não é considerado mais um crime, contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado, né? Então a gente viu aqui a questão da fornicação, que é um desvio da sexualidade sadia, que é o sexo entre pessoas solteiras, tá? E o adultério, que é a pessoa que é casada e tem um relacionamento fora do seu casamento, tá? Então, hoje, com essa evolução sexual, isso se tornou meio que normal. Tem pessoas que se gloriam, né, de ter vários relacionamentos, né, extraconjugal, achando que é o bom, né? Isso é muito comum, né, da gente ver hoje em dia, tá? Era uma prática que até pouco tempo era crime, tá? Era vergonhoso, era crime, tá? Na própria legislação brasileira. Hoje deixou de ser crime, mas para Deus continua sendo uma prática reprovável, tá? Então, se você quer agradar a Deus, você deve abandonar essa prática, tá? Como eu falei, meus irmãos, que todos nós, né, acabamos sendo afetados, né, por esses desvios, né? Sempre algum de nós vai ser afetado ou pela fornicação, ou pelo adultério, ou pelo homossexualismo. Todo ser humano, né, vai, de certa forma, ser afetado, né, por essas práticas que Deus não se agrada. Jesus Cristo, ele falou, olha, se um homem, né, no seu coração cobiçar uma mulher, ele já cometeu adultério, né? Então, para ver como a questão da sexualidade ela está intrinsecamente grudada em nós, tá? Então, para nós chegarmos no padrão de Deus, para nós agradarmos a Deus, por isso que ninguém pode apontar o dedo para ninguém, né? Porque pecado é pecado, seja adultério, seja fornicação, seja homossexualismo, tá? Então, pecado é pecado, e pecado não agrada a Deus, tá? Pecado não agrada ao Senhor, mas Deus escolheu nos salvar do pecado. Deus, ele não veio para que a gente continuasse pecando, porque o pecado só nos ferra, o pecado só nos causa mal, o pecado só nos entristece, o pecado só nos causa problema. Deus não veio para não resolver esse problema, ele veio para nos curar. Ele veio para você parar de adulterar, até na mente, até no coração, parar de desejar outras mulheres. Às vezes, com a tua religiosidade, muitas pessoas podem olhar para você, tá, e ver uma pessoa santa, tá? Mas só Deus conhece o teu coração, tá? Se você no teu coração aí é um adúltero, você está na mesma condição do homossexual, tá? Você que está na prática, né, da fornicação, está na mesma condição, para Deus está na mesma condição do homossexual, tá? Deus veio para nos livrar dessas práticas, tá? A primeira coisa, ele nos livra da prática, e depois ele nos santifica na mente, na alma
e no corpo e no espírito. A homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm na Bíblia a sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico, tá? Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética, tá? Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Irmãos, o ser humano não nasce homossexual. O ser humano nasce pecador. Tá? O ser humano nasce pecador. Tá? E quando ele nasce pecador, tá? E principalmente nessa questão da sexualidade, tá? Na questão da sexualidade, ele nasce pecador, tá? Ele nasce escravo do diabo, tá? E naturalmente ele vai entrar nessas três faixas aí, todo ser humano, por nascer pecador, tá? Ele está condenado a essas três práticas aí, por causa do pecado, tá? Ou a fornicação, ou o adultério, ou a homossexualidade, por causa do pecado, tá? Por causa do pecado, por causa da nossa herança pecaminosa, por causa do pecado original de Adão, nós estamos condenados, tá? A essas três tendências aí. Nós, seres humanos, estamos condenados, tá? Estamos condenados à ganância, estamos condenados, né? Estávamos condicionados à ganância, tá? Por causa do pecado, estávamos determinados ali à ganância, à inveja, a todo mal, tá? Nós éramos escravos do pecado, nós éramos filhos do diabo, todos pecaram, não tem um que se salvou, todos pecaram em Adão, tá? O único que veio ao mundo sem pecado foi Jesus Cristo, para nos levar de volta para Deus, tá? E Deus quer todos de volta. A vontade de Deus é que todos se salvem por intermédio de Jesus Cristo. Jesus salva aquele que fornicou, Jesus salva aquele que adulterou, Jesus salva o homossexual, tá? E esse processo de salvação, ele é gradativo, ele é todo dia, tá? Ele é todo dia. Para a gente se livrar do pecado, para a gente se livrar de qualquer uma dessas práticas aqui, ela é muito difícil. A gente chegar até o total da salvação. Eu não sei qual é o teu nível. Talvez eu esteja um pouco melhor que você nesse processo de santificação, de salvação todo dia, tá? Eu creio em Cristo Jesus, eu creio na palavra e eu preciso me livrar cada dia mais de todas essas práticas. Eu não sei qual é a tua situação. O que você precisa? Crer em Cristo Jesus, crer na palavra. Talvez você até esteja em alguma dessas práticas aqui, que são biblicamente abomináveis. Não só uma, todas são abomináveis. Talvez você esteja em alguma dessas práticas, mas você está dizendo: eu quero conhecer a Deus, eu quero prosseguir em conhecer a Deus, eu quero me livrar de todas essas práticas, ainda que seja só na mente, ainda que seja só no pensamento. Eu quero me livrar todas essas práticas. Quando eu medito na palavra de Deus, quando eu aceito a palavra de Deus, ela me santifica, ela me cura, ela me sara, ela me restaura e ela me leva a viver, aleluia, de forma feliz o padrão bíblico da sexualidade, tá? Isso é um processo, isso é uma obra
da palavra de Deus a partir do momento em que eu me dedico, tá? A partir do momento em que eu me coloco nas mãos de Deus, para Deus trabalhar a minha vida e mudar essa minha natureza maligna, essa minha natureza ruim, essa minha natureza carnal, caída e diabólica. Padrão bíblico para uma sexualidade sadia, tá? Então, o sexo atende à necessidade da criação, tá? Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal para multiplicar e encher a terra, tá? Sem procriação não haveria perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende a uma necessidade premente da criação, tá? A gente desvirtuou isso também, né? Hoje a gente é que determina quantos filhos nós teremos, né? E muitas vezes a gente não vai ver com Deus quantos filhos Ele gostaria que nós tivéssemos, tá? O sexo como complementação e satisfação, além da procriação, o sexo deve entender a necessidade de complementação e satisfação. Deus criou sexo que é bom para que a gente realmente para que a gente aproveitasse disso que é muito bom, como todas as coisas que Deus criou e disse que era muito bom, tá? Então, ele cumpre esses dois propósitos, como eu já falei, tá? Porém, como eu já falei, quando a gente fala em pecado, a coisa mais clara que vem na nossa mente é a questão sexual, tá? Que a gente relaciona, né, com o pecado muito fácil, tá? E de certa forma essa revolução sexual ela cumpriu algo, ela acabou tendo um lado bom, tá? Porque o problema havia, mas era escondido debaixo do tapete. Hoje o problema está aí, entendeu? Hoje o problema está às claras, entendeu? Hoje as pessoas não têm mais vergonha, as pessoas já não têm mais medo, né, de dizer que são homossexuais, né? Outros que adulteram, que acabam deixando, por causa dessa facilidade em adulterar, acabam trocando de casal, se separando, e também a prática da fornicação, tá? As pessoas não têm, os jovens não têm vergonha de dizer que se relacionam com os seus namorados. Então, ou seja, o problema está aí, esse problema já existia no ser humano, só que não era às claras, hoje está aí às claras, tá? E o que a gente pode dizer? O que a gente pode dizer? O que a gente deve dizer? Que a palavra de Deus condena essas práticas, tá? A palavra de Deus condena essas práticas. Então é bom isso, entendeu? É bom isso, porque a pessoa precisa ser convencida de que isso é errado. A palavra de Deus não mudou, entendeu? A palavra de Deus é eterna, tá? A palavra de Deus continua eterna, perfeita, tá, querido? Então não tem como você dizer que está indo para o céu, não tem como você dizer que conhece a Jesus Cristo, não tem como você dizer que você conhece o Deus da Bíblia, que serve o Deus da Bíblia. O ser humano tem livre-arbítrio. O problema das pessoas é que elas querem servir a Deus do jeito delas. Deus está dizendo, olha, é o seguinte, eu não criei vocês para o homossexualismo, eu não criei vocês para o adultério, eu não criei vocês para a fornicação, tá? Eu não criei vocês para isso, tá? Vocês estão nessa situação? Estão. Eu enviei o meu filho para salvar vocês dessa situação. Mas vocês escolhem a graça. Eu mandei a graça, por intermédio da graça, para livrar vocês. Vocês querem a graça? Eu livro vocês. Vocês não querem? Beleza, sem problema. Entendeu? Tem consequências.
Vocês já vão sentir as consequências dessas práticas aí na Terra. Tá? Já vão sentir e depois vocês sabem o que vão acontecer. Tá? Então, mas as pessoas não querem ver isso. Tá? Não ver isso. Então, nós podemos, eu tenho muitos amigos, alunos, né, que são gays, que estão na prática, né, sexual. Hoje é muito comum, entendeu? E a gente pode, mesmo ali, ser testemunha, tá? E amá-los. Como? Tendo uma vida pura. Não adianta a gente estar no mundo, irmãos, aí nós cristãos estarmos no mundo, escravos dessas práticas, tá? Convidando-os para ser, isso é fariseísmo, entendeu? E hoje, infelizmente, o que tem de cristãos aí, escravos nessas áreas, mal resolvidos nessas áreas, que não tem moral para dizer que essas coisas são pecado, entendeu? Então, se nós somos livres, as pessoas vão querer ser livres também. Se elas nos verem livres dessas práticas e felizes, elas vão querer. Tá? Mas se nós não somos livres, entendeu? A gente dá munição para eles continuarem achando que a prática deles é correta. Então o segredo é: quem está limpo, limpe-se ainda, purifique-se ainda. Tá? Quem está limpo tem que se limpar mais. Tá? Se somos uma igreja que serve a Cristo Jesus, temos que ser uma igreja, aleluia, verdadeiramente aí, que tem o poder de, pelo sangue do Cordeiro, de não vivermos escravos dessas práticas, tá? E sem precisar condenar ninguém, entendeu? Porque nós temos que ter misericórdia de quem está nessas práticas, porque, como eu já falei, é o pecado mais terrível que tem, é o mais difícil para uma pessoa ser liberta, para uma pessoa ter um padrão agradável a Deus, é a questão sexual, entendeu? Não foi fácil para mim, não é fácil para mim, não é fácil para o crente mais santo levar uma vida sexual agradável a Deus. E às vezes a gente não tem misericórdia dos que estão sendo escravizados. Precisamos ter misericórdia do homossexual, precisamos ter misericórdia, né, do fornicador, do adúltero, como temos que ter misericórdia do ladrão, como temos que ter misericórdia do pedófilo, como temos que ter misericórdia do estuprador, como temos que ter misericórdia de todo pecador. E isso não é concordar, tá? Essas pessoas, o pecado já escraviza elas, as pessoas são escravas do diabo, já quase todas essas práticas, né, trazem muito mal já nessa vida para todo ser humano, quanto mais na vida posterior. Tá? Então o plano de Deus é que sejamos felizes. O plano de Deus é que sejamos felizes e hoje, tá? Que sejamos felizes, completos, tá? E hoje, tá? E é impossível você ser feliz na prática de algum desses pecados que a Bíblia diz que é pecado. Nesta lição aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo da sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por Ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e plenificados. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esta é uma aula
muito complexa, muito profunda, tá? É algo que precisa ser aprofundado. Você precisa conhecer mais sobre o plano de Deus para a sexualidade humana. Se você sofre com algum desvio, tá? Saiba que você não está sozinho, tá? A maioria dos seres humanos também tem algum problema nessa área. Porém, Deus nos convida a nos aproximarmos dele para que ele possa, aleluia, nos curar. Como eu já falei, para o mundo, né, e fora, para as pessoas que não têm acesso à palavra de Deus, elas até perderam a vergonha, tá? Porém, hoje, os crentes, né, para nós é vergonhoso confessar alguma prática dessa, entendeu? Para a gente é vergonhoso, mas o segredo, né, se você está nessa prática, o segredo para se livrar é a confissão, é compartilhar, tá? Porém, nós que somos cristãos, nós devemos compartilhar não para nos conformar com a prática, mas nós devemos compartilhar, dizendo: eu preciso de ajuda, eu quero me livrar dessa prática, ela me faz mal, né? Ela me causa mal, ela me faz mal, seja a prática homossexual, seja a prática da fornicação, seja a prática do adultério, seja a prática do adultério só na mente de um hétero faz mal, tá? E Deus, ele quer nos curar, e ele nos cura a partir do momento em que a gente confessa, em que a gente compartilha como amigo, né? E fica muito mais fácil da gente vencer, da gente se livrar disso que causa mal, causa tristeza. Não é só para o homossexual, causa tristeza para o heterossexual, causa tristeza para todo ser humano que sai desse padrão que Deus planejou para nós aqui. Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você. Amado e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, em primeiro lugar eu quero te louvar por esse irmão que tirou esse tempinho para ouvir as minhas palavras aqui. Quero pedir em prol, Senhor, desse meu amigo, desse meu irmão, desse meu conhecido, desse meu ouvinte que está sofrendo na área sexual, que está sendo afligido, Senhor, por não entender o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, Senhor, e talvez esteja escravo de alguma dessa prática. Tu és o Deus que nos criou, o Deus que nos conhece, o Deus que tem poder para mudar a nossa situação pecaminosa. Tenha misericórdia, estende as tuas mãos, que ele possa entender o poder do sangue de Jesus Cristo, que tem poder para perdoar os nossos pecados e nos consertar, nos livrar, nos sarar, nos purificar, aleluia, e que a gente possa ter uma vida muito feliz e agradável, Senhor, no teu padrão bíblico de sexualidade. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai. Amém. Até mais, irmãos.